Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e no vídeo de hoje a gente vai para mais um resumo do Friday Night SmackDown, show que aconteceu no dia 20 de fevereiro de 2026. Se você quiser saber tudo o que aconteceu nesse show, saber quem foram os lutadores que se classificaram para Elimination Chamber e quiser saber todas as surpresas que aconteceram no show, e tivemos algumas, assista esse vídeo do começo ao fim porque eu tenho certeza que você vai querer se manter antenado com tudo o que vai acontecer antes da Elimination Chamber na semana que vem. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, se inscreva no nosso canal, porque a gente quer chegar a 11 mil inscritos até a Elimination Chamber e 25 mil inscritos até o dia 31 de dezembro. A gente conta com vocês para isso, beleza? Então, vem com a gente para mais um resumo do Friday Night SmackDown. E já prepare os seus comentários para botar aqui embaixo, porque eu tenho certeza que o sincerão da galera vai ser legal amanhã. Vamos começar com o Cody Rhodes, né? Cody Rhodes da moralidade, o chato, o insensível, enfim. Vocês que detestam Cody Rhodes, eu não tenho problema nenhum com o cara, tá? Mas vocês detestam Cody Rhodes, então o cara veio pro ringue, veio falar com a galera, e aí ele nem conseguiu falar nada e apareceu o Jacob Fatu. Jacob Fatu veio pro ringue, já ficou aquela sensação de que ele ia partir a cara do Cody de novo. Ele veio pro ringue para poder mandar um papo e ele disse o seguinte, olha... eu entendo, você ganhou a luta na semana passada, tal, mas eu não tenho problema. Você não teria ganho se não tivesse sido pelo Drew. Não teria, se não tivesse sido o Drew McIntyre, você não teria ganho. Então, eu agora, no momento, eu não tô muito afim de encarar você, não. Meu papo é com o Drew, então eu quero encarar o Drew. E aí, eles ficam assim, face a face e tal, né? O Nick Aldis chega e fala: olha, o Jacob, não adianta você clamar pelo Drew, porque eu dei uma noite de folga pro Drew e tudo mais. Só que o campeão aparece, né? Ele simplesmente aparece tendo comprado, né, um boxe ali, né? Isso ali é como se fosse um camarote, né? No ginásio. E aí ele fala: olha, eu comprei esse camarote aqui e eu vim aqui porque eu sou o campeão, quem manda aqui sou eu decido o que eu vou fazer e eu quero estar aqui presente para poder encarar esses dois. Quando isso acontece, o Jacob Fatu imediatamente começa a partir para cima do Drew, né? Ele tenta pular a barricada, mas os oficiais não deixam, né? Ele chega a empurrar alguns oficiais e tal. O Nick Aldis, ele chega e fala: olha, Jacob, vamos lá para os bastidores, vamos conversar sobre isso e deixa o Cody no ringue falar o que ele precisa falar. E aí o Cody basicamente chegou, mandou umas ofensas lá na cara do Drew, disse que ele é um idiota e tudo mais. Então, nada demais debaixo do sol. O Cody foi para um lado, o Drew foi para o outro. Foi um segmento de abertura um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver, né? A gente não está muito acostumado a ver um campeão lá no camarote encarando as pessoas, mas faz parte da persona do Drew, que é essa persona de um campeão que não está muito afim de se envolver em confusão, não. Né? Pelo menos não de cara, né? Ele se envolve em confusão da trairagem, né? Por trás, né? Então, foi interessante de ver. Não demorou muito tempo esse segmento, tá? Mas o show demorou um pouco a engrenar porque tiveram ainda algumas coisas que aconteceram, né? Durante o show. Depois dessa confusão aí do Drew com o Corey, né? Que eles ficaram se encarando, nós tivemos um recap da semana passada, daquela luta de 5 contra 5 dos MFTs contra o Carmelo Reis, vamos lembrar aqui, teve Carmelo Reis, Shinsuke Nakamura, Apollo Cruz, teve também teve Matt Cardona e teve acho que eu já falei o Shinsuke, enfim, foram 5 pessoas que se enfrentaram nessa luta 5 contra 5. E na luta o Tamatonga fez o pinfall no Carmelo Reis, né? Então chamou a atenção. Opa, peraí, agora pode ser que ele tenha uma chance aí de enfrentar o Carmelo Reis no futuro, né? Enfim, para essa semana nós tivemos os MFTs vindo para o ringue, né? E aí eles se prepararam para uma luta entre o Ilya Dragunov e o Tamatonga, né? O Dragunov estava nessa luta na semana passada, né? Então, nessa luta, antes dessa luta, chama a intenção o fato do Dragunov ter conversado com o Carmelo Reis
com o Dragunov incentivando o Carmelo a vencer a luta classificatória do Elimination Chamber, mas dizendo que se ele fosse para a WrestleMania, ele ia chegar na WrestleMania sem o campeonato dos Estados Unidos, fazendo referência que ele quer ir para cima desse campeonato de novo, tá? A luta em si, ela foi uma luta muito boa do Dragunov e do Tama Tonga, mas era meio óbvio o que ia acontecer, né? Porque o Dragunov estava sozinho e o Tama Tonga estava com os MFTs inteiros nos bastidores. Mas ainda assim, foi uma boa luta, tá? Foi uma luta de cerca de 10 minutos. O Dragunov e o Tama Tonga usando os seus golpes tradicionais, né? Aí o Dragunov levantando e jogando o Tama Tonga no chão, num suplex lindo. Aí ele manda o Senton pra cima do Tama Tonga. E aí, pouco tempo depois, cara, os MFTs começaram a interferir. Sério, já era óbvio que isso ia acontecer. Os MFTs atrapalham, avacalham com tudo. Eles ainda dão um petardo ali rapidinho do Dragunov e acaba distraindo ele o suficiente para o Tama Tonga acertar ele com o Cutthroat, tá? Então foi uma vitória interessante do Tama Tonga, né? Surpreendente, porque assim, o pessoal achava que a WWE ia continuar empurrando o Dragunov, mas numa situação dessa, que era 5 contra 1, não tinha muito como o Dragunov sair por cima. Vitória do Tama Tonga, 10 minutos, eu vou dar 3 estrelas e 25 para essa luta. Eu achei uma boa luta de abertura. E assim, o Tama Tonga, ele é um cara que tem um talento aí, tá? Meio que oculto. A WWE não apresenta todo o talento do Tama Tonga. Então acho que ele é um cara que poderia dar galho aí no futuro da WWE. Entre essa luta e a confusão que teve antes, teve um segmento importante também, que foi o Jacob Fatu e o Nick Aldis conversando, né? E aí o Nick Aldis, ele fala pro Jacob que ele vai dar a luta para o Jacob contra o Drew McIntyre e pede paciência pro Jacob. E aí o Jacob, ele fala o seguinte: olha, beleza, mas eu não vou ter paciência por muito tempo. Eu não vou ter paciência por muito tempo. Então, chama a atenção essa situação, porque é aquela coisa, né? Uma hora o Jacob vai surtar, isso faz parte da persona dele, né? Depois da luta, aconteceu dos MFTs estarem no ringue. O Ilya Dragunov tentou ainda atacar o Solo, mas ele acabou sendo completamente estraçalhado pelos MFTs. Depois o Matt Cardona veio pro ringue e foi estraçalhado. Depois o Apollo Crews veio pro ringue e foi estraçalhado. E aí, por fim, apareceu um vídeo do Uncle Howdy no Titantron, dizendo que o Solo usa a família como muleta e desafia ele para aparecer sozinho da próxima vez. E aí é marcado uma luta para a semana que vem no SmackDown entre o Uncle Howdy e o Solo Sikoa, tá? Então é como se fosse uma luta valendo a lanterna, sabe? Porque se não tiver mais ninguém aparecendo, 1 contra 1, meio que assim, se o Uncle Howdy derrotar o Solo, ele pega a lanterna, né? Vamos ver se vai ser uma luta pela lanterna mesmo ou não, tá? Aqui nós tivemos, tá sendo mostrada a imagem da Jade Cargill, que ela veio pro ringue para fazer uma prominho básica, tá? Mas antes disso, nós tivemos algumas outras situações que aconteceram durante o show. O Nick Aldis, ele encontra o Drew, enquadra ele pela confusão no começo do show, e aí o Drew diz que ele vai embora do prédio, e aí ele se afasta e vai embora, né? Padrões, né, WWE, como se ele não fosse voltar, né? Depois a gente teve uma entrevista com o Randy Orton, que foi interrompida pela Zelina Vega e pelo Alistair Beck, que provocam o Orton perguntando aonde está aquele Orton de antes, que fazia as pessoas terem dor de cabeça com seu finisher, uma referência clara ao punch, né? E aí o Orton fala que a versão capaz de vencê-lo era a que está ali mesmo, na frente dele. Foi um segmento interessantinho que setou o main event, né? Porque o Randy Orton chegou e falou: olha, se você quer conhecer o Randy Orton de verdade, bota aí a sua roupa, vai pro ringue, eu te encontro lá e a gente se enfrenta. E aí esse acabou sendo o main event do show, né? Nós também tivemos um segmentozinho rápido do Myron Saxon conversando com a Nia Jax e a Lash Legend, aonde a Nia promete vencer o qualifying match de hoje da Elimination Chamber e fala que elas vão atrás dos títulos de duplas na semana que vem. Foi marcada uma revanche para o título de duplas femininas entre a Rhea Ripley e a Sky contra a Nia Jax e Lash Legend. Essa luta vai acontecer também no SmackDown da semana que vem. Então, esse SmackDown da semana que vem, antes do Elimination Chamber, tá bem carregado de lutador, tá? Tá bem interessante ele.
Depois disso, aí sim, nós tivemos a Jade Cargill vindo pro ringue, né? E ela faz uma promo depois da vitória da semana passada. Primeiro ela diz que ela defende o título dela quando ela quiser. E ela diz que ela vai. Como o show da semana que vem, da segunda-feira, vai ser em Atlanta, que é a cidade onde ela mora, ela vai encarar a Liv Morgan face a face na segunda-feira. Então fica combinado durante o show que ela vai enfrentar, ela vai encarar a Liv Morgan para tomar a sua decisão. Então a decisão da Liv Morgan, se ela enfrenta Stephanie Vaquer ou a Jade Cargill, vai ser revelado na segunda-feira que vem. Então, mais um motivo pra galera assistir o Monday Night Raw aqui com a gente. Aliás, ontem tivemos uma quantidade de pessoas muito legal. Chegamos a 300 pessoas durante a live. Agradeço a todos vocês. Não deixem de acompanhar as nossas lives, tá? As nossas lives são sempre muito legais e vocês, a gente pode interagir. Eu sempre respondo as perguntas da galera e tal. Então é uma forma de vocês estarem com a gente. A gente acompanha lá o show em inglês e aí a gente vai narrando, vai traduzindo, vai comentando. Então fica aí o meu convite para você estar nas nossas lives também aqui no canal. Depois disso, a Jade ela cita algumas lutadoras que ela gostaria, que ela entende que podem estar na Elimination Chamber. Ela diz que não importaria quem vencesse, que ela encararia e bateria todas elas na WrestleMania, porque ela é essa vadia, como ela fala, né? Cara, mas que frase de efeito horrenda é essa, pelo amor de Deus. Mas enfim, depois dessa promo da Jade Cargill, ela vai embora do ringue e aí ela encontra a Charlotte Flair. E essa cruzada aí entre Jade Cargill e Charlotte Flair, cara, tá sendo mostrada no ringue já tem mais de um ano, né? Pessoal, eu tinha falado sobre o Raw depois da WrestleMania desse ano, mas o pessoal notou que já no ano de 2024 já estava acontecendo isso, né? Da Jade Cargill sair, aparecer a Charlotte Flair, ou então a Charlotte Flair sair, aparecer a Jade Cargill. Cara, essa história aí, cara, tá rolando há muito tempo. E dessa vez elas deram uma encarada que, assim, elas ficaram bem pertinho assim. O pessoal até se perguntou se não tava rolando um ódio legítimo ali entre as duas, tá? Foi bem interessante de ver essa história. Depois disso, nós tivemos a segunda luta da noite envolvendo a Charlotte Flair. A Charlotte Flair, que estava com uma roupa, as pessoas não notaram isso, mas ela falou depois numa conversa de bastidores com a Alexa Bliss. Ela estava usando uma roupa com cores e detalhes com referência à roupa da Alexa Bliss. Tá? Ela estava de roxo, estava de miçangas, tal. Então, assim, é uma clara referência à roupa da Alexa Bliss. Eu achei interessantíssimo isso e ela falou sobre isso. A luta foi a luta classificatória da Elimination Chamber feminina entre a Charlotte Flair, a Kiana James e a Nia Jax. E, cara, essa luta, ela foi muito interessante, tá? Ela foi muito interessante. Ela teve vários spots muito interessantes. Aqui a Nia Jax mandou um stink face pra cima da Kiana James, né? Aquele golpe que o Rikishi usava na sua carreira, né? E a Kiana James, cara, muito boa, ágil pra caramba. Olha, Kiana James surpreendendo a cada dia no ringue, meu irmão. O pessoal lembra dela na época da NXT. Quando ela subiu pro WWE, ela estourou o joelho assim, em questão de semanas. Quando voltou pra WWE, quando voltou pro show, voltou meio temerosa, assim, dava pra ver que ela tava assim, muito preocupada, tava nerfada. Mas nas últimas 3 ou 4 lutas dela, meu irmão, que atuação espetacular, tá? A Kiana James, às vezes, estava carregando essa luta, tá? Só pra vocês terem noção. A Nia Jax com seus golpes de força tal. Aqui foi legal, elas mandaram um super kick duplo aí pra cima da Nia Jax. Aí a Charlotte mandando um splash e tudo mais. Mas, cara, o golpe da noite, esse aqui foi legal, foi o moonsault da Charlotte, mas assim, o golpe da noite, né, da noite mesmo, assim, de todo o show, foi esse aqui, ó. Vamos ver se a gente tem aqui a gente tem a Nia Jax quebrando o pinfall, quebrando o figure 4 da Charlotte com leg drop, depois ela vai mandar um Annihilator na Kiana James e a Charlotte quebra, ela quebra aí com essa voadora. Aí ela manda um figure eight, a Kiana quebra e ela puxa no pinfall. Ah, não vou mostrar, que pena. O movimento da noite foi a Charlotte Flair botando a Kiana James no alto da terceira corda e mandando um Spanish Fly, meu irmão.
Eu não me lembro de ter visto a Charlotte Flair mandando o Spanish Fly. E a gente fala sempre que o Spanish Fly é um golpe que os dois lutadores precisam ser muito bons. Porque um tem que mandar um bump pra frente caindo de costas no chão, enquanto que o outro manda um moonsault, né? E foi legal ver a Charlotte Flair mandando o Spanish Fly e foi muito bonito. Mas no final das contas aconteceu isso aqui, ó. Quando a Charlotte Flair tava no figure eight pra cima da Nia Jax, a Nia não bateu. Enquanto ela tava, a Kiana James escorregou por baixo dela, puxou os ombros da Charlotte e fez a cruzeta, o pinfall em estilo de cruzeta. E aí o juizão bateu 3. E a Kiana James venceu a luta, meu irmão. A Kiana James venceu a luta, cara. Que sem noção. Charlotte Flair tá fora da Elimination Chamber, cara. Olha, quando eu olhei isso, eu falei, não tô acreditando no que eu tô vendo. Foi um choque total. O pessoal ficou chocado. Eu, na hora, eu subestimei a luta, tá? Eu revi os lances da luta, eu falei, não posso dar 3 estrelas e meia pra essa luta. Eu vou dar 4 estrelas. Foi realmente uma luta muito, muito boa, com movimentos muito interessantes. E a vitória da Kiana James, pela surpresa, acabou acrescentando aí algo mais a essa luta. Então, 4 estrelas pra luta, foi a luta da noite. De novo, as meninas trazendo a melhor luta da noite na WWE. Foi muito bom de ver. Depois disso, nós tivemos um segmento nos bastidores da Rhea e da Io, né, conversando sobre o título de duplas. A Rhea, que também teria uma luta com a Julia, e ela prometeu que passaria o carro por cima da Julia. Já a Io Sky disse que iria buscar a vaga na Elimination Chamber no Raw. Ela vai ter a luta no Monday Night Raw. E ambas avisam que a Lashley e a Nia não teriam chance pelos títulos de duplas, tá? Então, elas preparando o terreno aí para o futuro aí da divisão. E aí depois disso nós tivemos uma luta que foi agendada na semana passada entre o Kit Wilson e Oba Femi, né? Antes de começar a luta, o Kit Wilson ele fica lendo poemas para o Oba Femi. Ele lê um poema lá que ele engrandece lá o Oba Femi e tal, fala bem do Oba Femi, e o Oba fica feliz, tal, beleza. E aí ele fala, tá, legal, gostei desse poema aí, agora lê outro pra mim. E aí o Kit falou, pô, mas eu não tenho, não. Lê outro pra mim. Não, mas não sei o que. Lê! Esse Oba Femi fala, lê! E aí o Kit Wilson pega lá um outro poema. E aí o mais engraçado é que teve uma hora que a câmera focou assim e deu pra ver que o que tinha dentro não era algo manuscrito, né? O poema impresso, né? Muito engraçado. E aí o Kit Wilson, no segundo poema, ele acaba esculhambando o Oba Femi, falando que ele era tóxico. Aí o Oba Femi se irrita, traz o Kit Wilson pra dentro do ringue e estraçalha ele em questão de 1 minuto, mandando esse Fall from Grace absurdo, mas jogou o Kit Wilson lá em cima, coitado. Então, destruiu, aniquilou ele aniquilou com o Kit Wilson, né? Então, o Oba Femi, vitória pelo Fall from Grace. Eu vou dar 2 estrelas só pelo segmento ter sido interessante, ter sido legalzinho, tá? Agora, um detalhe interessante que eu percebi, que agora toda vez que o Oba Femi vai fazer o finisher dele, ele dá uma cusparada de água, cara. Pô, ele luta com água na boca o tempo todo agora. Eu não tinha reparado isso nele na época da NXT. Mas agora ele tá fazendo isso, cara. Virou um Triple H, né? Deve ter sido o Triple H que deve ter mandado ele fazer isso. Porque é o Triple H que gostava de cuspir. Depois disso a gente teve a quarta luta da noite, que foi Tiffany Stratton e Alba Fire. Mas antes da luta, nós também tivemos alguns segmentos interessantes. Nós tivemos o Nick Aldis encontrando aquela caixa secreta, né, para abrir só no dia 28 de fevereiro. E aí o Arthur faz uma confusão, dizendo que é o prêmio da Elimination Chamber, como se fosse um Grammy da vida e tal. E aí o Nick Aldis manda o cara devolver a caixa pro Raw, então vai ficar essa quicada de caixa aí do Raw pro SmackDown. E aí depois vem o Damian Priest e fala que vai vencer o qualifying da Elimination Chamber mais tarde. Isso aí, abstrai disso. Abstrai do Padre Damião. Enfim, essa luta da Tiffany Stratton e da Alba Fire, ela veio muito do nada. Tá, assim, ninguém assim entendeu. Pô, da onde veio essa luta, né? É aquela luta que ninguém pediu, mas que acabou sendo interessante. Foi uma lutinha bem legal da Tiffany e da Alba, né? A Chelsea ainda tá com a história aí que ela tá com o tornozelo quebrado, mas tá indo pros shows e tá andando lá na cadeira de roda. Acho muito legal essa dedicação dela de viajar e ir pros shows mesmo toda ferrada, né?
Então, assim, a luta o mais legal é o jornalzinho, né? O Chelsea Chronicle, que ela fica dando as atualizações da situação dela, cara. É impressionante como ela consegue se reinventar. E essa história da cadeira de roda remonta à situação lá do Matt Cardona, né? Que lá em 2012 também ficou andando de cadeira de roda com a perna quebrada. Aí teve aquela situação do John Cena com a Ivy Torres. Nossa, né, supra-sumo do Vince McMahon na época. Mas enfim, foi uma luta interessante, tá? Da Tiffany e da Alba Fire. Eles deram bastante tempo pra essa luta, o que surpreendeu, porque a Alba geralmente faz lutas de tipo 3, 5 minutos. Deram 10 minutos pra luta. E a Alba, ela mostrou alguns bons movimentos, teve alguns momentos bons ataques, mandou tornado DDT pra cima da Tiffany Stratton, chegou a evitar alguns golpes dela, mas no final, cara, era um resultado que já era esperado, né? A Tiffany Stratton vencia a luta. A Chelsea Green ela chegou a levantar para interferir, a tentar interferir com a Tiffany, mas aí ela conseguiu chamar a atenção da Tiffany e a Alba mandou aí esse Suicide Dive. Mas no final a Tiffany acabou se recuperando na luta, mandou o Rolling Senton e o Prettiest Moonsault Ever para 3. E aí eu acho muito engraçado, às vezes vocês se perguntam assim, nossa, mas os juízes às vezes fazem umas caretas meio engraçadas, parece que é bot, não sei o que. Não é não, cara. Eles fazem essas caretas por causa de surpresa com os movimentos. Veja a cara do Charles Robinson nesse Prettiest Moonsault Ever. Ele sempre faz isso. Ele tá lá, ele sempre faz, ele dá uma surtada assim na hora que acontece algo na luta. Enfim, vitória da Tiffany Stratton, 10 minutos de luta, eu vou dar 3 estrelas para essa luta, eu acho que foi uma boa luta de televisão e que divertiu a gente aí com a Chelsea Green também se envolvendo. Depois disso, nós tivemos alguns segmentos antes da quinta luta da noite, que foi a classificatória da Elimination Chamber. Nós tivemos alguns segmentos. Nós tivemos o Sami Zayn batendo boca com o Cody Rhodes nos bastidores, tá? Que deu a impressão que o Sami iria tornar heel. Porque ele jogou na cara do Cody que o Cody se aproveitou dele na semana passada, mandando o Crossroads depois do Sami ajudar o Cody, tirando o Drew na jogada. Porque o Drew havia entrado na luta pra ferrar com o Cody. Ele deu o Claymore no Cody, jogou o Sami pra cima dele, o Sami tava desmaiado, o Cody chutou, e aí o Drew foi atacar o Cody de novo, com outro Claymore. Só que quando o Drew foi fazer isso, o Sami veio e mandou um Helluva Kick no Drew, tirando ele da jogada, e aí o Cody se aproveitou disso e mandou o Crossroads. Então o Sami ele falou, olha, eu tô chateado, não estou chateado com o Drew, eu tô chateado com você porque você se aproveitou dessa situação. E aí o Cody ele fala, olha, você precisa entender uma coisa, aquilo ali era uma luta por uma oportunidade por um título, era uma luta sem desclassificação, apareceu a oportunidade e eu agarrei. E talvez você nunca tenha se tornado campeão da WWE porque você nunca agarrou as suas oportunidades. Então jogou na cara do Sami, né? E aí o Cody vai embora, o Sami dá um tapa nas garrafas de água que estavam ali. Aí o Trick Williams aparece e provoca o Sami dizendo, olha, eu vou fazer o que você não fez e eu vou me classificar para a luta, eu vou garantir que eu vou completar o serviço. Eu vou completar o serviço. E aí o Sami ouve isso, o Trick Williams vai embora, o Sami ouve isso e a gente fica pensando assim, beleza, o segmento vai terminar aqui. Não, o Sami vai atrás do Cody. Quando o Sami vai para trás do Cody, o pessoal já falou, caraca, mano, o Sami vai completar o serviço e vai atacar o Cody, né? Ele para o Cody e ele pede desculpas, meu irmão. Olha, quando ele pediu desculpa, todo mundo assim, na live, até no ginásio, cara, todo mundo assim, bombas! Eu espero que o criativo da WWE tenha ouvido isso. Tenha ouvido a frustração do público, porque a história tava intrigante. A história do Sami começando a pensar se surtava ou não, estava muito intrigante. E isso a gente tem recebido ao longo dos últimos meses, até mais de um ano, essa proposta de um Sami Zayn heel. E isso a gente volta lá atrás com o Karrion Kross. Quando o Karrion Kross ficou buzinando no ouvido do Sami que ele tinha que ir pro lado negro da força. Então, quando a gente vê essa situação, a gente fala, cara, não é possível, cara.
Você não. A WWE não precisa fechar a história no mesmo show às vezes. Às vezes é interessante deixar uma ponta aberta. Se eles deixam essa ponta aberta, a gente ficava intrigado com o Sami. Entendeu? Mas não. O Sami foi lá, pediu desculpas e falou pro Corey: olha, eu espero que você, quando se tornar campeão da WWE, você se lembre que eu te ajudei. E aí o Corey fala: eu não me esqueço. Babá. Enfim, depois disso nós tivemos a quinta luta da noite do classificatório do Elimination Chamber masculino entre o Damian Priest, o Trick Williams e o Carmelo Hayes. Sim, Carmelo Hayes e Trick Williams estavam na mesma luta, lembrando que eles foram parceiros na NXT. Então, foi interessante porque essa luta teve vários momentos em que ou o Trick Williams e o Carmelo Hayes se encaravam ou os dois se ajudavam. Teve um momento que os dois se ajudaram para tirar o Damian Priest da jogada. Mas foi uma luta bem interessante, tá? Ela também teve bastante tempo. Ela teve 13 minutos para se desenvolver. E no final das contas, cara, aconteceu o que era esperado, né? Que foi a vitória do Trick Williams, tá? Mas foi uma luta em que o Carmelo Reis mostrou talento. Aqui, ó, o Trick e o Carmelo se estapam. Olha, meu irmão, essas fotos que mostram. E olha que o Trick é músculo, hein? Essas fotos que mostram um mata-cobra assim, meu irmão, que você olha assim e você fala: cara, isso aqui não é fake não, mesmo. Isso aqui dói e dói pra danar, meu irmão. Olha, fala sério. Mas foi muito interessante a luta, né? Aí temos o Trick Williams jogando o Damian Priest de cara na mesa dos comentaristas. Aí o Damian mandando o Trick no Razor's Edge, que mostra força, né? Porque o Trick é pesadão, né? Aí o Damian mandando chutes giratórios na cara dos dois, foi legal de ver. E esse foi o final da luta. O Damian tava com o Carmelo pronto para mandar um Razor's Edge. O Trick Williams acertou um trick shot, foi nas cordas e acertou outro. Então ele acertou 2 trick shots e acabou vencendo a luta. Vitória do Trick Williams, Carmelo Reis ficou todo bolado, né? E eu vou dar 3 estrelas e 25 para essa luta de 13 minutos. Eu acho que os 3 lutadores mandaram bem. O Damian Priest, nesse cenário de triple threat, ele foi melhor do que em lutas de simples, tá? Os movesets dele, os golpes dele, os movimentos dele não ficaram chatos. Às vezes eles ficam chatos em lutas individuais, tá? Então, foi legal. Foi interessante ver e o Trick Williams novamente sendo mega empurrado pela companhia, tá? É interessante a gente ver o Trick Williams caminhando ali com os main eventers e o Obafemi tendo que enfrentar Kit Wilson em luta de 3 minutos, assim. É meio engraçada essa história aí, tá? Depois disso, teve alguns outros segmentos nos bastidores antes da luta da Julia contra a Rhea Ripley. E aqui tem um que foi muito interessante, que a caixa apareceu de novo, com vários talentos em volta. A Candice LeRae, ela aparece para bater boca com o Nick Aldis, ela pergunta da caixa e o Nick não entende, aí ela aponta para cima e a gente vê o Johnny Gargano, maluco, deprimido, estirado em cima da caixa, minha caixa de 3 metros de altura, meu irmão. Aí você pergunta como é que o Johnny Gargano chegou lá em cima? Por que o cara se botou lá em cima pra ficar deprimido, cara? E assim... Meu irmão, não tem como não rir de umas coisas dessa, cara. A Candice reclama com o Nick Aldis. E aí a Jordynne Grace aparece, começa a bater boca com a Candice LeRae. E aí o Nick Aldis chega e fala: eu tô sentindo que vocês estão querendo se enfrentar no ringue. Então semana que vem Jordynne Grace e Candice LeRae vão se enfrentar no ringue. O que eu achei interessante, que a Candice, ela não luta há muito tempo, né? Ela não luta há muito tempo. Tem meses que ela não luta, pelo menos no main roster. Pode ser que ela tenha lutado no main event e tal. Recentemente eu tenho dado uma olhada no main event para ver os lutadores que estão sumidos dos shows semanais e ver se eles aparecem no main event. Então foi assim que eu descobri que o Rusev apareceu e tal. Então, mas a Candice não tem lutado lá não, pelo menos eu não tenho visto. Mas enfim, depois desse segmento e dessa marcação dessa luta Candice LeRae e Jordynne Grace, nós tivemos uma outra parte em que a Jade Cargill estava com o campeonato dos Estados Unidos e ela estava campeonato dos Estados Unidos, campeonato da WWE, ela estava caminhando e aí ela ri, né, quando ela dá de cara com alguém. Quando a câmera abre, aparece a Bifeb. Eu falei: não acredito que eles voltaram com isso, cara. Eu não acredito que eles voltaram com isso, porque a Bifeb e a Mitin, elas foram contundidas em lutas contra a Jade Cargill, né? E eu pensei que eles iam aproveitar essa oportunidade pra, sei lá, dar uma sumida com elas, dar um repackaging nelas, assim, cara, elas não estão no nível da Jade Cargill, por pior que seja a Jade Cargill. Bifeb e Mitin, cara, são lower card total, mas
Aparece a Bifeb, a Jade Cargill tenta encarar, e aí a Mitinha aparece com o Candlestick, ameaça dar 2 vezes na cara da Jade, a Jade se esquiva e tal. Mas as duas aparecem e a Mitin fala que não vai recuar, que vai pra cima da Jade. E eu fico olhando e falo, ai meu Deus do céu. Não acredito que a WWE ainda tá perdendo tempo com essas duas, cara. Ai, pra mim tinha que mandar elas embora, cara. Que elas sejam felizes no cenário independente, fazendo fields com a Shotzi. Porque olha, não dá não, cara. Não dá não. Sinceramente não dá. Depois disso a gente teve a sexta luta da noite, Rhea Ripley e Julia. Tá? Essa luta era pra ter sido Io Sky e Julia, mas a luta foi alterada e eles não deram explicação pra isso, tá? Essa luta tinha sido anunciada mais cedo como Io Sky e Julia, mas eles mudaram e nem falaram nada, nem tchum. E essa luta aqui, ela foi uma luta também interessante, tá? A Rhea e a Julia utilizaram os seus movimentos tradicionais. Chamou a atenção a Julia mandar o missile dropkick só da segunda corda e não da terceira corda, como ela normalmente manda, que ela vai muito alto, pode ser que ela esteja sentindo alguma coisa, tá? A Rhea também tentando utilizar seus movimentos, a Julia usando muitos golpes roubados, né, tradicionais. Esse golpe da Julia eu acho muito louco, né? Que ela prende, ela sobe com a pessoa, depois dá um pisão na nuca da pessoa e joga ela de cara no chão. É muito, muito bizarro. Aí a Rhea com dropkick, aí a Julia mandando a Rivedert, né? Ajoelhada na cara da Rhea. E aí, cara, quando a Rhea. A Julia levantou a Rhea para mandar o Northern Lights Bomb. A Rhea inverteu. Ela foi mandar o Riptide. Quando ela foi mandar o Riptide, apareceu a Lash Legend no ringue, deu um Big Boot na cara da Rhea e com isso a luta acabou. Tá? Então foi uma vitória por desclassificação, uma luta de 10 minutos, né? A Rhea venceu por desclassificação, uma luta de 10 minutos que eu dou 3 estrelas. Foi uma luta boa, mas eu acho que a desclassificação no final meio que tirou um pouco do que a luta poderia ter sido. Né? Aquele final em que a luta acelera meio que foi um pouco corrido para poder chegar nessa história. Então, assim, no final das contas foi tudo para poder setar a luta delas na semana que vem. A Io Sky ela acabou vindo, né, para poder salvar a Rhea e conseguiu afastar a Lash e a Naya. E aí a Rhea dando clothesline na Lash Legend. As duas saíram por cima, o que denota uma grande possibilidade da Rhea e da Io perderem esse título na semana que vem, tá? Né, como vocês sabem, padrões da WWE, quando uma pessoa sai por cima antes de uma luta por o título, ela perde a luta pelo título, não importa se é o campeão ou se é o desafiante. Então, se a WWE seguir com os seus padrões, na semana que vem nós teremos Nia Jax e Lash Legend novas campeãs de duplas da WWE. Vamos ver se esses padrões vão ser cumpridos, tá? E por fim, a gente teve a luta aí que foi setada entre o Aleister Black e o Randy Orton, né? E eles anunciaram também as lutas da semana que vem. Semana que vem a gente vai ter Rhea Io contra Lash Legend e Nia Jax. Teremos Uncle Howdy e Solo Sikoa. E teve um segmento em que o Solo elogia a vitória do Tamatonga, pede foco nos Whites, eles vão embora, o Tamatonga fica sozinho e aí o Shinsuke chega e provoca o Tamatonga dizendo que ele precisou de ajuda e desafia ele a provar que ele consegue vencer sem a família. Dessa vez ele intercala a promo dele em japonês e em inglês. Em inglês ficou muito difícil de entender e olha que o Shinsuke ele fala muito melhor do que isso, tá? Acho que na aposentadoria, naquele vídeo de tributo dos lutadores sobre o AJ Styles, aparece o Shinsuke Nakamura falando inglês, um inglês quase que perfeito. Então ele força muito o sotaque na frente das câmeras nos shows para parecer que ele fala mal inglês, mas não fala não, tá? Ele fala muito bem. E aí ele falou isso pro Tamatonga. Então essa interação aí do Tamatonga com o Shinsuke continua, tá? Não sei se a WWE vai fazer um grupo ali pro Shinsuke, de repente ele se tornar manager, de repente tá vindo aí o Evil e o Dave Finlay da New Japan, pode ser que faça um grupo aí junto com o Shinsuke e o Tamatonga acabe entrando, vamos ver. Enfim, o main event do show foi Aleister Black e Randy Orton, tá? Foi eu achei uma luta meio aleatória pra ter no main event. Eu tava conversando no chat que eu falei assim, cara, eu acho que essa luta não deveria ter sido main event. Eu acho que o main event deveria ter sido uma das triple threats, ou a feminina ou a masculina, talvez até a feminina. E aí o pessoal falou, pô, mas aí a Kiana James ia ter a comemoração final do show? Sim, porque foi uma grande surpresa. Foi a melhor luta da noite, foi uma grande surpresa. Então eu acho que poderia ter sido o main event da noite. Tá? Mas é aquele negócio, o show já estava tarde, eram 3 horas de show, e a WWE com um show de 3 horas no SmackDown, às vezes pega uma luta meio aleatória e bota no main event, né? Pra não queimar essa luta. Então, enfim, foi uma luta interessante? Foi.
Foi uma luta boa? Foi. Teve um início metódico? Teve. Mas no final ela acelerou, tá? Ela acelerou. Randy Orton mandando aí o seu suplex no Aleister Black, o Aleister Black mandando seu chute. Depois mandou. O Randy mandou o Aleister aí na barricada e tudo mais. Aí o Randy atacando os pés do Aleister, o Aleister com a submissão ali. Assim, foi uma luta legal. No final, ela teve 13 minutos de luta, tá? Mas no final das contas, o que aconteceu foi que o Drew McIntyre, ele interrompeu a luta, né? O Aleister estava chamando a atenção do árbitro dentro do ringue. O Drew apareceu isso porque o Drew falou que ele tinha saído da arena, né? O Drew tinha falado, lembra? Saiu da arena, tal, não sei o que, não. Ele aparece, ele dá uma cinturada na cara do Randy Orton e aí isso faz o Orton, obviamente, sentir. Ele fica ali caído no apron e tudo mais. O Cody Rhodes aparece e expulsa o Drew McIntyre da região ali do ringue. O Aleister Black se aproveita quando o Randy Orton entra no ringue e manda um Black Mass e faz o pinfall para 3, meu irmão. É isso. Aleister Black vence a luta contra a víbora Randy Orton graças à ajuda do Drew McIntyre. E aí o Cody foi dar uma olhada lá para ver como é que estava o Randy. Com isso, o show se encerrou. Gente, essa luta do Aleister com o Randy eu vou dar 3 estrelas e 25. Eu achei que foi uma luta legal, foi uma luta interessante, porque levantou mais algumas storylines para esse cenário do main event aí do SmackDown. E aí, cara, eu começo a me perguntar se nesse salseiro todo a WWE não vai fazer uma luta de múltiplas pessoas na WrestleMania por esse título aí. Eu originalmente, eu tinha até falado na live do match agora no fim de semana, que eu achava que haveria uma possibilidade da gente ter uma Fatal 4-Way por esse título, com Cody Rhodes, Drew McIntyre, Jacob Fatu e Sami Zayn, tá? Agora, com essa aparição aí do Aleister Black, eu já começo a pensar, opa, peraí, a gente pode ter uma Fatal 5-Way. E com o Randy Orton envolvido, com a história com o Corey, cara, a gente pode ter uma luta de 6 lutadores. E aí, nesse cenário, eu já começo a me perguntar se a WWE não apronta e não faz uma ladder match. Já não resolve tudo de uma vez. Porque é tanta historiazinha desse main event do SmackDown que se eles forem fazer várias lutas, alguém vai ficar fora da WrestleMania. Então, por exemplo, uma forma que eles poderiam solucionar isso, eles poderiam fazer Aleister Black e Randy Orton se resolvendo de novo. Eles poderiam fazer o Cody ganhar o título do Drew e enfrentar o Sami Zayn. E eles poderiam fazer o Drew enfrentando o Jacob Fatu. Poderiam. Eles poderiam fazer o Cody Rhodes enfrentando o Drew McIntyre pelo título na WrestleMania. E eles poderiam fazer Jacob Fatu e Sami Zayn. Poderiam. Cara, esses 6 lutadores que estão nesse main event aí, eles podem se envolver de diversas formas. Então, eu acho que se for para tentar resolver isso até a WrestleMania, cara, continua fazendo esses 6 se engalfinharem e resolve isso, cara, com uma ladder match pelo título da WWE. Isso nunca aconteceu na história da WrestleMania. Eles poderiam até fazer uma TLC se eles quisessem. Não temos TLCs na WrestleMania há muito tempo. E pelo título, então, eu não lembro de uma luta TLC de múltiplas pessoas valendo o título na WWE. Teve luta de TLC pelo título da WWE lá atrás, quando tinha o pay-per-view TLC, né? Mas na WrestleMania, TLC pelo título mundial nunca teve. Então eu acho que seria uma forma de trazer algo novo para a WrestleMania. Seria uma forma meio preguiçosa de resolver essa confusão que tá o main event do SmackDown? Sim. Mas pelo menos seria uma forma interessante da gente ver. Nem sempre o preguiçoso é ruim, né? Então, eu particularmente, eu acharia interessante se isso acontecesse. Vai acontecer? Acho muito difícil. Eu acho muito difícil eles resolverem um campeonato numa luta TLC de 6 pessoas ou numa luta de escadas de 6 pessoas num main event da WrestleMania. Mas, cara, que seria irado? Seria. Que me chamem para o criativo da WWE, porque eu tenho umas ideias bem loucas que com certeza seria melhor do que o Pat McAfee derrotando o Gunther ou o Jey Uso vencendo vencendo o Royal Rumble, tá? Mas enfim,
Pro show eu vou dar uma nota de 7,5, acho que foi um show um pouco acima da média. Nós tivemos várias lutas boas, tivemos a luta da Triple Threat feminina que foi excelente, 4 estrelas na minha opinião. Nós não tivemos uma luta ruim no show, tá? E nem mesmo o segmento do Kit Wilson e do Oba Femi, que foi um squash do Oba, a gente pode considerar ruim. Então o show ele teve uma estrutura legal, tivemos os avanços de algumas histórias. A única coisa assim que eu não curti foi a Didi Cargill se envolvendo de novo com a Bifeb e com a Mitin. Eu nem me importaria dela se envolver com a Bifeb e com a Mitin, desde que o título não tivesse envolvido. Né? Então, quer dizer, significaria que a Didi Cargill estaria lá no lower card, estraçalhando o lower card para ser elevada. Aí eu não me incomodaria nem um pouco. Mas como o campeonato da WWE está envolvido, aí não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Tá? Então 7,5 para mim, eu acho que foi um bom show. Se a gente for considerar qual foi o melhor show da semana, tem gente que gosta de ver, qual foi o melhor show da semana? Foi o Raw, foi o SmackDown? Para mim, muito claramente, o melhor show da semana, dessa semana foi o NXT, tá? Mas tirando o NXT, eu acho que o melhor show da semana foi o SmackDown. Então, se vocês estão aí comparando Raw e SmackDown, o SmackDown ganhou essa semana com o melhor show. Mas eu quero saber se vocês concordam comigo. Então, se vocês concordam, coloca aqui nos comentários a opinião de vocês. Eu quero muito saber a opinião de vocês sobre o que aconteceu nesta semana. Principalmente no SmackDown. O que vocês acham? Quais são as histórias que vocês gostariam que avançasse? Coloquem nos seus comentários para vocês aparecerem no Sincerão da galera. Lembrando que para vocês garantirem ou aumentarem as chances de vocês aparecerem no Sincerão, coloquem um tema só por comentário, não botem vários. Eu acho isso aqui do SmackDown. Aí o cara bota uma opinião de cada coisa que aconteceu no show. Eu não vou botar comentário assim no Sincerão. Bota um comentário só, tá? E aí, de preferência, no máximo, um parágrafo de 3 linhas no máximo, para que eu possa colocar na apresentação e a gente possa fazer a apresentação aqui, beleza? E eu costumo gravar o Sincerão do SmackDown de noite, então vocês têm até de noite para poder colocar os seus comentários, beleza? Bom, a gente se vê então mais tarde. Daqui a pouco vai ter um outro vídeo aqui no canal, ainda não sei o que eu vou botar, vou pensar direitinho para poder ver um conteúdo legal. Não deixem de conferir também o Big Uncle Wrestling, meu canal em inglês, tem conteúdos lá que eu não estou botando aqui, porque são conteúdos que eu já fiz aqui, mas eu fiz lá de novo, tem coisa nova lá também. Então, se você acompanha criadores de conteúdo em inglês, não deixem de conferir o nosso canal em inglês para poder dar uma moral lá. E também não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratona dos nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês. Desde já, meu muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.